Seja bem-vindo a mais uma palestra na Fraternal. É com grande alegria que recebemos o palestrante e expositor espírita, Sandro André, com o tema A Paz que eu procuro. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos que nos acompanham na Rádio e TV Fraternal. Vamos aqui nesta noite bater um papinho, conversar um pouquinho sobre assuntos que sempre nos vêm à mente e ficamos em busca. Vamos falar um pouquinho sobre a paz que eu procuro. Particularmente, eu também procuro. Então, que nós possamos nesta noite, neste momento de ouvir aqui essas mensagens que nos é intuídas e auxiliada pelo plano superior e também pelos conhecimentos do mundo social, que a gente possa se unificar e entender um pouco mais. Quem quiser participar e nos unir a nós neste momento, vamos fazer uma reflexão através de uma prece, onde nós nos conectamos com o plano superior, rogando as bênçãos divinas do nosso Pai e Criador e de nosso Mestre Jesus Cristo. Rogamos então a Santa Espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, santos e guardiões, protetores e anjos deste planeta, que nos orientem no entendimento e na compreensão da mensagem divina, e rogamos aos nossos mestres divinos, mentores espirituais, que se façam presente conosco, nos auxiliando e abrindo a mente para a compreensão, abrindo nossos corações para que a emoção se faça presente também, e assim possa, através desta emoção, aguçar a nossa razão para o conhecimento. Que nós possamos todos ser coroados com as bênçãos divinas do amor e da fraternidade. Que assim seja. Agradecemos a oportunidade divina de estarmos aqui na Rádio e TV Fraternal e conversar um pouquinho sobre este evangelho especial. Nesta noite o tema é um pouco mais amplo além do evangelho. Vamos falar sobre a paz que eu procuro. E aí eu lhe pergunto, quem sabe o que é paz? Todos nós falamos, me deixe em paz. Eu queria tanto ter um momento de paz. Nossa, o mundo precisa de paz, né? Precisamos da paz universal. Aliás, a imagem que nos aparece à tela nesse instante aqui, nós trazemos um símbolo utilizado na última convenção de 2016 da paz fraternal, a paz universal. E nós temos aqui dentre eles no planeta, né, o nosso globo terrestre aqui, a imagem de uma pomba, né, tão simbolicamente utilizada por todas as nações como um símbolo de paz, uma pomba branca. E essa pomba nos traz a remessa a uma história, para nós tentarmos entender um pouquinho da onde que vem esse simbolismo. Vamos por parte. Nós, seres humanos, desde o momento em que nós viemos habitar esse planeta, começamos a nos comunicar com as pessoas, nos comunicarmos uns com os outros. A ideia rudimentar que o ser humano fazia no passado era complexa. Não existia a fala como nós temos hoje em dia, não existiam mecanismos de comunicação e, ao mesmo tempo, era difícil o entendimento. Mas o ser humano encontrou um meio de comunicação. Nesta forma de comunicação, o ser humano começou a criar artifícios, meios através dos quais ele poderia se comunicar. E a comunicação do ser humano, ela passou a ser inicialmente visual, uma vez que a fala era rudimentar, faltava-lhe palavras para representar. E como não existia naquela época a tecnologia que nós temos hoje em dia, os instrumentos utilizados naquela época eram através de simbologias. Então, o que nós conhecemos rudimentarmente como o homem da caverna, eram os desenhos utilizados nas cavernas onde havia comunicação e mensagens cifradas daquilo que eles viviam e experimentavam naquela época. Nos tempos modernos, conseguimos decifrar muitas dessas mensagens. E aí começamos a ter conhecimento da história. E aí a história vem narrando um povo que vivia em desarmonia,
um povo que vivia em guerras, um povo que vivia perdido, e tão perdido que houve então a comunicação divina de que haveria uma grande destruição por um dilúvio. Que o dilúvio viria para fazer uma lavagem, para limpar a face da terra de tudo que não era bom. E então deveria ser reunidos num pequeno cubículo de madeira 2 pares de cada espécie, para sua preservação, inclusive das plantas necessárias para a continuidade da espécie. E aí, resumindo a história que todo mundo conhece como a Arca de Noé, quando Noé queria saber se estava acabando a chuva e se as águas iriam baixar, soltava um pássaro para que voasse e retornasse. Quando este pássaro retornasse com um galho de árvore, saberia-se que as águas estavam baixando e que estariam novamente preparando a terra para a continuidade da vida, com a esperança de que ali em diante haveria paz. Paz esperada. Aí pegaram então e colocaram como símbolo desta ave como se fosse a pomba. Porque o pombo-correio era conhecido também como comunicador, que levava as mensagens de um lugar para o outro. E este pombo-correio carregou para Moisés um ramo de oliveira. Por isso, o pombo branco e o ramo de uma oliveira simbolizam para nós a paz, o renascimento que veio após um dilúvio trazer tranquilidade para o mundo. E aí a gente utiliza esse símbolo desta forma nos dias de hoje. Mas o que é paz? Complicado, né? O que a gente pode entender como paz? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa questão. Nos traz nos dicionários lá algumas explicações. Explicações técnicas, que a gente vai entender um pouquinho na prática. Geralmente, definir paz seria um estado de calma. Opa! Quando a gente fala em calma, a gente associa rapidamente a estresse, a nervoso. Então, um estado de calma é um estado livre de estresse e de nervoso. Aí nos diz então que seria também um estado de tranquilidade. Opa, então ter paz significa que além de estar num estado de calma, eu estou num estado de tranquilidade. E aí nos diz então um pouco mais a mensagem, que seria também a ausência de perturbações e agitações. Olha que interessante. Para definir calma, para definir paz, me diz que é calma. Então eu vou lá buscar a definição de calma. E nós vamos encontrar na etimologia da palavra que calma é um estado de tranquilidade. Poxa vida, então vou precisar entender o que é tranquilidade. E quando eu vou procurar o significado de tranquilidade, me diz lá que é ausência de perturbações e agitações. E aí, quando eu vou tentar entender o que é ausência de perturbação e agitação, eu entendo que é um estado de calma e um estado de tranquilidade. Que retórica de palavras, não é? Uma se remete à outra e, no fundo, eu fico me perguntando, o que é paz? O que é a paz que todo mundo fala no seu dia a dia? Ah, eu queria tanto um instante de paz. Me deixe em paz. Ah, e o mundo precisa de mais paz. E aí a gente lembra, fala assim, peraí, é difícil ter paz quando a gente lembra a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo diz assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E a gente fala, então é por isso que nós temos tantas guerras e dissidências, tantas ações que nos colocam em conflitos. Na verdade, o que Jesus veio trazer, ele quis dizer que a verdade que ele nos trazia iria gerar desconforto nas pessoas. E eu vou contar uma historinha mais rápida para a gente aqui entender um pouquinho. Havia uma civilização, não muito distante, até podemos apelidar essa civilização de os Jacksons, que eram bem futuristas, né? Bem cheio de animações, de coisas que na época não existiam e que hoje existem, que já são até obsoletas, como um telefone celular, uma videochamada. E essa civilização, todas as pessoas se conheciam.
Viviam numa harmonia profunda e incomensurável. Por mais que fosse de uma metrópole a outra, todas as pessoas tinham no seu trato uma com as outras amabilidade. Eram dóceis, eram cordiais, eram pessoas que viviam em plena felicidade. Tinham uma calmaria em tudo, ainda que fosse uma grande metrópole com todas as agitações, viviam o sistema de calmaria, tranquilidade, sem perturbações, sem agitações. Viviam assim e experimentavam todas as formas negativas de vida também. Havia a dor do parto? Havia. Mas não era vista e não era sentida a dor como algo negativo. Era sentido como a força de expulsar de dentro de um ser uma nova vida que estaria começando uma nova experiência. Haviam doenças que causavam tristezas e dores? Haviam. Mas não era enxergada como dores e como tristeza, mas como meios de progresso da ciência, como meio de progresso das experiências de sensações boas que viriam quando passasse aquele momento que não era tão esperado e tão bom. Havia dificuldades na parte financeira das pessoas? Havia. Mas entendiam que aquilo era uma forma de pensar em outros meios para progredirem e irem adiante. Viviam com tanta tranquilidade que não sabiam mais de onde havia vindo tanta sensação de paz e harmonia. Certa manhã, acordam os cidadãos dessa cidade e se deparam com um sentimento cinza, um sentimento nebril, um sentimento de ausência de tranquilidade, de ausência de calma, sensações de perturbações, verdadeiras agitações. Perceberam que o cotidiano da cidade era cansativo, era entediante. As dores dos partos começaram a ser sentidas e havia necessidade de remédios para aliviar a dor, os gritos e os gemidos. As doenças passaram a ser avassaladoras e as dores deixadas no físico e na alma eram sentidas como verdadeira navalha na carne. Todas as formas de problemas que vieram vivenciados antes passaram a ser vivenciados com o amargor da ausência da paz. E aí vieram e perguntaram: precisamos de um sábio que nos oriente, que nos diga onde está acontecendo a falha que aconteceu deste dia cinzento vir pairar sobre a nossa cidade. Encontraram, dentre todas as metrópoles, um grande sábio que voltou para eles e, após analisar tudo o que estava acontecendo, trouxe-lhes a resposta da ausência da paz. E disse esse sábio para todos eles, numa grande conferência transmitida para todos, por todos os meios eletrônicos: a paz é essencial para cada um de nós. A paz está dentro de nós. Mas quem colocou essa paz em nós é a nossa força divina criadora. É o Senhor das nossas vidas, que nos deu a permissão de vivermos a sensação da paz, para assim queremos nos afastar daquilo que não nos traz alegria. Nos permitiu, através da paz, experimentarmos sensações que nos fazem ir adiante em nossas vidas, para sabermos que o regozijo que ela nos traz faz parte de um ensinamento superior. E o ensinamento é amor. Simplesmente amor. Mas que amor é esse? É exatamente o amor divino que existe dentro de cada um de nós. Amor fraterno, amor desinteressado, amor de querer cuidar e realmente fazer com que as pessoas ao nosso redor se sintam tão felizes como cada um de nós.
E é interessante porque quando nós falamos sobre essa paz, aonde ela está, aonde eu procuro, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu começo a entender e perceber que algo está além da minha compreensão. Tudo que foge à compreensão da mente humana nos induz a entendermos de duas formas. A ciência ainda não encontrou a resposta, ou, se nós sairmos da ciência, nós vamos cair dentro do exercício da fé. A fé raciocinada, de entender que existe algo maior, além da existência da matéria, que nos faz pensar, que nos faz sentir, que nos faz nos entendermos melhor. E aí, o que nos diz esta fé? Nos diz que nós precisamos buscar essências, buscar compreensões além da ciência, buscar sentir a nossa existência. E aí nós vamos entender o seguinte: a paz, antes de mais nada, está dentro de você. E vamos fazer uma outra historinha aqui para a gente entender um pouquinho como que a paz está dentro de mim. Simples. A paz está dentro de mim a cada vez e a cada instante que eu olho para dentro de mim. Que eu lembro que paz, dentro da definição, é um momento de tranquilidade, de calma. É aquele momento que eu relaxo, que eu respiro, né? Inspiro, seguro, expiro. A paz é aquele momento que eu não tenho preocupações, que eu estou longe das preocupações, dos problemas do dia a dia, das questões materiais, dos problemas financeiros, das desavenças com qualquer outro ser humano. A paz é aquele momento em que eu estou desligado de qualquer coisa que seja deste mundo sem o poder da ação de Deus. Quando eu pego qualquer coisa, qualquer ato, qualquer prática, qualquer fala de algo que eu esteja vivendo neste mundo, sentindo isso, a mão de Deus está agindo. E aí, se eu presto atenção a esta ação da mão de Deus nas pequenas coisas, eu sinto paz. Vamos fazer uma analogia aqui. Se a paz está dentro de mim, se a paz está dentro de cada um de nós podemos pegar as coisas modernas hoje em dia, né? Nunca se utilizou tanto as canções para definir as coisas, ou para alegrar a vida, ou até mesmo para tudo que se faz na área comercial de nossa vida. E, inclusive, nós utilizamos a canção para nos aproximarmos dos ensinamentos divinos. Nos conta então que havia uma grande sinfonia. Uma sinfonia tão melodiosa, tão sutil, tão cheia de acordes, que nos fazia simplesmente nos desligarmos de todas as formas de pensamento e nos sentirmos transcendendo a existência do nosso corpo físico, como se estivéssemos a levitar. Esta sinfonia, apesar de tantos acordes, não tinha maestro, não tinha instrumentos. Não os instrumentos como os conhecemos, pianos, violinos, violoncelos, bumbos, guitarras, flautas. Não havia também nesta orquestra nenhum contra-regra para fazer sopros e vozes, para ressoar um cântico. Mas essa sintonia vibrava em cada um daqueles que se conectava ao plano superior com Deus na busca da sua paz. Você já parou e já ouviu o seu coração? Não com equipamento médico, não com estetoscópio, não com um exame médico. Parar e ouvir o seu coração. Ouvimos a nossa respiração às vezes, quando inspiramos,
ou quando expiramos. Mas quando nós ouvimos nosso coração, quando nós conseguimos ter a capacidade de parar, nos desligarmos dos problemas, nos desligarmos das coisas do mundo, mas sem deixar de fazer parte deste mundo. Sim, somos matérias, vivemos deste mundo, nos alimentamos das coisas materiais, vivemos das experiências materiais, nos utilizamos de todos os subterfúgios colocados na matéria permitida por Deus. Aliás, matérias estas, coisas estas que nos foi permitidas através da inteligência que Deus nos concedeu. E através dessa inteligência, conseguimos encontrar tantos mecanismos e assim podemos criar tudo o que precisamos para nós. Quando não conseguimos, continuamos nossos estudos terrenos e alcançamos, através da sabedoria, que é uma capacidade da inteligência ligada às divindades espirituais de outras existências, e conseguimos assim obter sucesso nas conquistas de novas coisas materiais. Sejam objetos, sejam necessários à nossa vida, seja na área da medicina, seja na área da alimentação. Quando nós então pegamos todas essas coisas e trazemos para dentro de nós e queremos ouvir essa sintonia, nós começamos a parar e nos admirar. Admirar o ser humano. Admirar a criação divina desse Deus fantástico e maravilhoso que criou algo tão divinal que é o ser humano. Mas o que é a arte de admirar? A arte de admirar é algo que nos permite parar. Parar por alguns instantes, olharmos algo, ouvir algo, sentir algo, entender algo, entender o que está acontecendo. A minha forma de admirar é diferente da sua forma de admirar. Cada um de nós admiramos as coisas com uma visão única e independente. Porque não há dois Sandros, não há duas digitais, não há dois seres humanos idênticos, não há duas tempestades idênticas, não há dois raios de sol idênticos, porque toda a criação é única e divina. E a arte de admirar, a habilidade que temos individualmente de admirar, é individual. E quando cada um de nós conseguimos individualmente admirar a criação de Deus que somos, quando conseguimos admirar esta máquina humana criada por Deus, e quando conseguimos enxergar além do corpo matéria, conseguimos ver que além do corpo matéria, o que chamamos de coração é na verdade um sentimento. Não é um órgão físico, mas é um órgão que nos traz sensações. E esse sentimento é o que nos faz, através da nossa admiração, permitir que os nossos ouvidos não físicos consigam ouvir a sinfonia. A sinfonia dos ensinamentos divinos, que nos diz que a paz habita em cada um de nós. A sinfonia que nos diz que a calmaria está no desejo de cada um de nós em se transformar, em se modificar. A sinfonia que nos faz ouvir uma melodia e ser admirada por cada um de nós de uma forma diferente. Porque ouvimos e sentimos de maneiras diferentes.
Independente do nosso conhecimento, independente da nossa trajetória terrena, ou independente da quantidade de reencarnações que nosso espírito teve, de conhecimentos adquiridos. Mas cada um de nós está tendo a oportunidade de lembrar que temos um sentimento que toca como uma sinfonia dentro de cada um de nós e que se chama paz. Então, o que é a paz? A paz é uma definição individual. Tecnicamente, é uma tranquilidade, é uma calmaria, é a ausência de perturbação, mas na prática, cada um de nós temos que sentir a paz, vivenciar a paz, falar sobre a paz muito mais a cada dia. Porque tudo aquilo que nós falamos muito, tudo aquilo que nós estudamos muito, tudo aquilo que nós buscamos muito, acaba se tornando melhor e mais proveitoso em nossas vidas. Quando buscamos conhecimentos e estudamos, adquirimos mais status e mais condições como seres humanos agregados de valores, não somente da matéria, mas também da essência divina na criação. Quando buscamos mais condições de estarmos melhores com a nossa saúde física, nosso corpo agradece e temos melhores experiências terrenas, melhores momentos de experiências de alegria. Quando nos conectamos às nossas divindades, independente das nossas crenças religiosas ou não, mas quando nós nos conectamos com o nosso eu divino interior, cada um de nós vivenciamos experiências admiráveis e que são únicas. Experiências essas que nos trazem paz. E aí a gente tem que fazer um pequeno paralelo. Paz não é algo que se sente o tempo todo, 24 horas por dia. Paz é um complemento daquele momento de calma, de tranquilidade, de ausências de tumultos, de agitações. Paz é um complemento daqueles momentos de alegrias e felicidades. E alegria e felicidade são momentos que nós devemos desfrutar. Nós devemos colecionar esses momentos. Então a paz é algo que se sente. Não se produz paz. Eu não posso produzir paz por você. Mas eu posso desejar que você sinta a mesma paz que eu sinto. A mesma paz que eu sinto quando eu busco tranquilidade, quando eu busco me elevar como ser humano numa transformação, numa modificação. Cada vez que eu busco colocar como alicerce no meu dia a dia aprendizados trazidos dentro da minha cristandade pelo Mestre Jesus. Aprendizados para você que não tem uma cristandade, através daquilo que você considera divino, ele faz ter força de esperança a cada dia de um novo amanhecer, de ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor nos transforma, nos modifica. E nesse sentido, já nos traz lá um dos ensinamentos de Emmanuel, através de Chico, que ele diz para nós assim, que a sua paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas criaturas. E olha só, nós estamos falando exatamente de sentimentos. Sentimentos que abrandam outros sentimentos. Eu sempre digo para as pessoas nas minhas exposições que eu não gosto de usar palavras negativas. Eu sempre gosto de usar as palavras positivas. E quando eu não tenho como utilizar só a positiva, eu coloco apenas um não na frente. Então, a sua paz interior é capaz de neutralizar aqueles sentimentos que não são bons das criaturas. Eu tiro o negativo. Eu começo a me modificar e colocar só o positivo. E só de pensar naquele sentimento que não é bom, eu já não vibrei a palavra negativa, eu já começo a me sentir mais tranquilo. Quando eu tiro do meu vocabulário, no meu dia a dia, todas as palavras que são negativas, na sua forma de conteúdo, eu começo a ter tranquilidade no meu ser e no meu sentimento.
Quando eu faço esse exercício diário, eu começo a trazer para dentro de mim mais melodia na minha sintonia. E faço meu coração tocar mais forte. E consigo assim ter mais momentos de paz. Não tem uma outra passagem aqui do Evangelho, onde João veio dizer para nós o que Cristo disse quando esteve na sua trajetória terrena. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que coisa linda, imensurável de poder se imaginar da grandeza que é. Nós temos que sentir o que nos diz isso. Imagine Jesus olhando para você na sua brandura e dizendo: eu te deixo a minha paz. Não só a deixo, mas eu dou para você. Não como o mundo vê aí fora, desta forma. Não se preocupe seu coração. Não fique preocupado, não se aterrorize. A paz é um sentimento. As desavenças, as guerras, são ações praticadas pelos seres humanos que ainda estão desprovidos de experimentar estes sentimentos. E mais numa outra passagem, Emmanuel vem e nos diz assim: a produção da paz, olha só que interessante, né? Emmanuel, esse grande ser de luz de tantas reencarnações, auxiliou Chico como seu grande mentor espiritual, trazendo tantas elucidações para nós. E ele vem e nos diz aqui que a produção da paz interior também nos pede o desenvolvimento da paciência. Olha que interessante, paz e paciência. Não espere encontrar a tua paz da noite para o dia. Não espere que a sua sinfônica toque no seu coração melodias e acordes tão fortes que você possa ouvir da noite para o dia. É necessário desenvolver a paciência. Um simples gesto. Paciência requer estudo, abnegação, requer que você desenvolva a paz. E sem paz, você não desenvolve a paciência. Sem a paciência, você não desenvolve a paz. Sem a paz, você não consegue vivenciar e experimentar os seus momentos de felicidade. A doutrina espírita nos elucida através do Evangelho grandes caminhos, grandes oportunidades de aprendizados. A doutrina do cristianismo nos traz a vivência na prática, através do Mestre Jesus, de todos os seus ensinamentos, de como nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. A humanidade, independente da forma que você creia que tenha sido criada, ou da forma historicamente de Adão e Eva, ou da explosão do Big Bang, mas que seja da criação divina, daquela forma que você crê, este universo, esta criação, lhe faz ser mais um ser nesta presença, neste grande universo. Você faz toda a diferença. A sua paz faz toda a diferença. Tudo neste grande universo, nesta grande constelação criada, está no seu mais perfeito ajuste. Você está agora no momento certo de sua existência, de sua vida terrena. Você está agora aonde deveria estar. Você vivencia neste momento de sua vida tudo aquilo que precisa vivenciar. Você cria em você agora, neste momento, todos os mecanismos necessários para desenvolver a sua paz. Reforma íntima, transformação, modificação. Basta você querer ser a cada dia um ser humano melhor. A cada dia mais autêntico. A cada dia mais amor. A cada dia estar mais próximo de Deus. A cada dia se fortalecer um pouco mais. E assim, lembre-se,
A paz é um sentimento. Alcançar a paz só depende de você. A paz do outro é exercício dele. Mas se a sua paz for muito grande, ela contagia a todos. A sua alegria, a sua existência, a sua paz, o seu sentimento, pode espargir na humanidade a luz necessária para contaminar as pessoas com as sensações. E assim como naquela antiga comunidade que vivia em plena harmonia, nós podemos acreditar que todos nós vamos sim viver nessa plena harmonia. Não nas colônias espirituais, mas aqui na nossa plena existência. Continuaremos tendo as dores, as desavenças, as tristezas, mas que sejam apenas mecanismos de aprendizado, não de sofrimento. Não estamos mais na fase de vivermos o sofrimento, apenas de experimentá-los, compreender que fazem parte da existência, mas que após a sua passagem, ainda assim, a nossa sinfonia continua tocando dentro de nossos corações e dizendo: a paz esteja contigo. Que assim seja, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio e TV Fraternal. Que nós possamos nos fortalecer neste Evangelho, neste aprendizado, nesse exercício da paz, e assim espargir a paz através dos nossos bons sentimentos. Convido a todos, se desejarem, para nós finalizarmos essa mensagem, elevando uma prece divina ao nosso maior ente criador de todas as nossas sensações e possibilidades de sentimentos. E dizer a Ti, nosso Criador, magnânime, que a Tua paz realmente impere nos meus sentimentos. Que o meu ser seja sempre repleto das melhores sensações trazidas pela paz. E que eu, experimentando a paz, me sinta tão bem e feliz que queira também desta forma compartilhá-la com todos ao meu redor. E assim, desta maneira, espargir sentimentos de alegria, sentimentos de paz e envolver a todos nesta grande sinfonia. Que assim seja. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, quando aqui estaremos. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.